Tipo, cara, mas eu vou voltar um pouco no meu ponto assim. Tipo, a etimologia de favela favela é uma planta, um pequeno arbusto frutífero que acometia as encostas do Rio de Janeiro. É só isso. É só isso. É uma plantinha. Aí os primeiros caras que foram morar na encosta onde tinha favela, o lugar passou a se chamar de favela, os caras viraram favelados e etc. Mas é só uma palavrinha para denotar uma forma específica de ocupação irregular, de urbanização à parte do Estado, entendeu? As pessoas discutem muito o que leva o cara à favela, mas eu acho que as pessoas discutem muito pouco o que ela é em si, entendeu? É só um lugar que não está regulado pelo Estado, e que, pela negligência das pessoas, né, pela cultura instituída ali, se desenvolve como se desenvolve. Entendeu? Então você consegue ver a favela em todo lugar do planeta Terra, cara. Se você juntar um bando, várias pessoas que estão marginalizadas pela sociedade, hoje em dia eu debateria até se voluntariamente, né? Mas num primeiro momento involuntariamente. Se elas negligenciarem valores do urbanismo, não tiverem uma cultura forte, né? Elas vão produzir uma coisa que se assemelha a uma favela, cara. Tipo, o caso carioca é emblemático, né? Porque antes das reformas, da reforma que a cidade do Rio passou, antes da reforma do Pereira Passos, o Rio de Janeiro era uma grande favela, cara. Não era porque era, mas assim, tinha aquele modo de urbanização português antiquíssimo, só que exagerado. Então a rua tortuosa, cheio de viela, e cheio de casebres, como chamava, cortiços, e as pessoas viviam sem saneamento, sem pagar imposto, sem acesso à saúde, sem acesso à arte, cultura, e pessoas viviam como viviam, da forma como dava. As disputas mediadas de forma informal também, a polícia tinha pouco acesso a essas populações, o Rio de Janeiro era uma grande favela, de certa forma, entendeu? Para mim, cara, onde não tem Estado e onde não tem valor, né, virtude, você acaba produzindo coisa parecida com uma favela sempre, em qualquer lugar do mundo. Vai mudar o material. No Brasil é de tijolo, na Indonésia é de palha, na África é de cortiça, sabe? É a mesma merda, cara. E a forma de combater é a mesma também. Acho que Singapura resolveu esse problema. Singapura era um microestado, era um favelaço. Era um favelaço. Uma favela que ocupava um país inteiro. Eles resolveram em 20 anos. Eles acabaram com as favelas e demolindo tudo. É isso. Basicamente demolindo tudo. Um choque de ordem. Tipo, não existe outro caminho. Existe urbanização. No contexto brasileiro dá pra urbanizar muitos lugares. Cara, Curitiba urbanizou muitas favelas. Mas, sei lá, no caso do Carioca, provavelmente não vai ser possível, sabe? O terreno não permite uma porra dessa. Em alguns lugares. Outros, provavelmente sim. Mas, tipo, aqui não. Aqui é um terreno muito plano ainda. Sabe? Tem algumas variações ali, mas é muito plano no geral. Porra, como que você urbaniza um morro? Tipo, Floripa é a mesma situação. Eu penso um pouco, talvez, o relevo de parte do Rio de Janeiro, né, Zona Sul, e o fato de Floripa estar em uma ilha que tem um relevo de alguma forma análogo ali, acabe preservando um pouco do processo de favelização. No Rio é muito mais grave, sei lá, Zona Norte e Zona Oeste, que são mais planos, ou mais afastados, você tem mais espaço para ocupar informalmente, né? Menos presença do Estado também. Só que, cara, o que eu acho, no fim das contas, é o caso de Singapura emblemático mesmo, cara. É de favela pra tipo, coração do sistema financeiro asiático em 20, 30 anos. Eu acho que a gente perde muito tempo analisando o que saiu, né, o que a cultura de favela produziu, de onde ela veio, e a gente não pensa ela pelo que ela é, que é ocupação irregular de território e condição de vida muito ruim. Hoje em dia, cara, eu enxergo cada vez mais que o Brasil tem dois tipos de cidadania, na verdade. Tem a cidadania standard e tem o plano plus, né? A cidadania standard, você não paga porra nenhuma, você só nega imposto, você não paga IPTU, você não paga IPVA, você não compra nada regular, você compra tudo roubado, você faz gato na água, faz gato na luz, mas você também não acessa porra nenhuma. Você não tem acesso à saúde, você não tem acesso à educação que presta, você não tem acesso ao policiamento ou coleta de lixo. Mas beleza, elas por elas, né? 0 a 0. E aí você tem o modelo Plus, que é quando você paga tudo em dia, e aí você tem acesso a todos os serviços.
E aí os serviços são da forma que a gente conhece, entendeu? Então até que ponto essa é a Plus e até que ponto a outra é a Standard. Tipo, definitivamente tem uma distinção aí, tem 2 níveis do pacto social e isso é um problema comum a toda a América Latina. À medida que o Estado quiser intervir, ele entra nos 2 lugares, né? Ou eu melhoro a condição de serviço de quem paga, ou eu insiro o serviço para quem não tem, né? Eu acho que a gente não consegue delimitar certo esses 2 brackets e aí a gente se confunde. Eu quero melhorar o serviço de todo mundo, ou então eu tô cagando pros serviços e tem que piorar para tudo também, sabe? É um pouco complicado falar isso, mas isso definitivamente não é o ideal constitucional, mas é a forma que acaba se manifestando. Se hoje eu chegasse na favela e obrigasse todo mundo a pagar imposto, eu ia matar as pessoas de fome, cara. Vocês não acham? O cara ganha um salário mínimo, mora num barraco, eu vou falar, cara, agora tu vai pagar IPVA, IPTU, imposto de renda, você vai pagar imposto sobre consumo, se você for microempresário, você vai ser taxado, não vai ser mais MEI. Sobra aqui dinheiro. Eu tenho esse problema. Gostou desse corte? Quer mais conteúdo como esse? Então você vai gostar muito do nosso site, onde nós compartilhamos conteúdos exclusivos, gratuitos, e os pagos também, caso você goste muito. Então entra lá que não tem nenhuma barreira, não tem nenhuma propaganda, não tem nenhuma taxa do YouTube que você vai gostar muito do conteúdo. Nos vemos lá. Valeu!